Ave, meus Césares! Como vocês estão, meu caro? Espero que o microfone esteja bom. Como é que tá aí? Já vão me falando, já vamos ir entrando, esperar um pouco, pessoal. Ok. Então vamos ver como é que tá as coisas. Beleza, perfeito. Pessoal entrando aí. Hoje vai ser um tema bem legal, bem particular. Nós teremos o tema sobre... Tarará, tarará. Vamos esperar o pessoal entrando, mais alguns. O pessoal já foi entrando, legal. E aí, Luiz, vi, hein? Você foi um dos motivadores a mudar o horário, hein? Como você tá, meu amigo? Então, vamos lá, ó. Eu já vou colocar assim, primeiro, uma pergunta muito importante. A primeira pergunta da live, primeira motivação que nós teremos aqui é: com que frequência você pensa no Império Romano? Já vou fixar a mensagem, assim, fixar o título, colocando com que frequência você pensa no Império Romano. Ok? Já é para vocês ir respondendo, vamos dizendo aí. Esse meme é bem legal, eu gostei bastante dele quando surgiu em nosso meio, sabe? E isso vai ser algo que vai percorrer a nossa live inteira em como, o porquê que eu coloquei esse nome, o porquê que eu gostaria de ter esse nome, o porquê que eu gostaria de falar a respeito disso com vocês. Ok? Primeira coisa, vamos lá. O primeiro aspecto que eu gostaria de transmitir para vocês com esse perfil, com isso que nós estamos conversando agora, é justamente você precisa dominar a si mesmo. É isso. Esse é o primeiro aspecto. Eu trouxe esse nome porque nós temos que responder ao nosso chamado de sermos governadores de nós mesmos, governadores de nossa imagem, governadores do nosso mundo. Não estou falando do governador do mundo, não é isso. É justamente do nosso mundo. Nós temos que fazer a diferença em nosso mundo. Isso é o mais importante. Isso é o ponto. E como que eu comecei? Qual foi a minha motivação primeiro? Foi bem interessante o meu percurso durante a Se Vestir Bem. A motivação foi... Primeiro, eu comecei a ordenar minha vida, ordenar minha rotina, ordenar os meus vícios, trazendo um pouco mais de virtude em minha vida, abandonar a preguiça, vencer esses vícios que me atrapalhavam tanto de ter sucesso, me atrapalhavam tanto de fazer as coisas que eu desejava fazer. Eu sei que também você pode estar passando por essa fase, eu sei que talvez você já passou por essa fase, bem aquele meme também do arco do vilão, quase, sabe? Que você se fecha, olha para si mesmo, estabelece em si, ok, eu vou vencer, eu vou superar tudo isso, todos esses vícios que nós temos, ok? Todos esses aspectos ruins que nós trazemos, ok? Então, diante disso, o primeiro passo para nós é dominarmos a nós mesmos, é imperar sobre os nossos vícios. Isso foi como eu comecei. E o mais interessante é que isso reflete justamente nos outros aspectos da nossa vida. Quando você ordena a sua vida, ordena a sua rotina, você começa a ter mais sucesso em todos os aspectos da sua vida. Isso começa a refletir, ecoar em todos os aspectos. E o que é interessante é que, além de refletir, de ecoar em nós, pelo fato de estar ordenando apenas um ponto, isso reflete em todos os aspectos. E eu queria trazer, e aonde eu buscava esses conselhos, onde eu sabia o que eu deveria fazer para ordenar essa vida. Onde eu buscava? Buscava em 3 pilares principais, que é na filosofia grega, que é na tradição judaica cristã, e o terceiro ponto até mesmo direito romano. Tinha muitos aspectos de aconselhamentos dentro disso. E qual que é o elemento que está presente nesses 3 pilares da nossa sociedade? É o Império Romano. Não é à toa que esse meme começou a fazer muito sentido para nós homens, né? Quantas vezes você pensa no Império Romano? Claramente é uma brincadeira, é um meme, né, que nós estamos falando. Mas por que isso deu tão certo? Porque nós já tínhamos algo lá dentro que nós almejávamos por tudo isso.
Entende? Sobre essa ordenação, sobre esses aspectos desses 3 pilares, onde eu busquei os conselhos, os aconselhamentos para ter uma vida melhor. Entende? Então, esse é o primeiro ponto. Então, para mim foi imediato, ok. Foi ali que eu busquei os conselhos. Porque eu não posso ser também esse conselheiro para os outros, onde eu já encontrei. Tornar isso mais acessível, mais rápido, mais veloz. Entende? É aí que entra Marco Aurélio. Marco Aurélio é o nosso imperador filósofo, né? Ele é o que carrega esses elementos que eu já falei. Ele carrega conselhos tão bons e por conta disso também eu sempre trago alguma frase dele, alguma frase de alguém carregando essa mesma ideia. Entende? Todos os dias pela manhã eu sempre trago uma frase para nós nos motivarmos, para nós sermos melhores. Ok? A cada dia. Esse é o ponto. Ser melhor a cada dia. Esse é o segredo do sucesso. Esse é o segredo realmente para nós termos uma vida melhor, uma vida cheia de sentido. Ok? Entende? E foi imediato, ok, beleza. Império Romano, nós temos onde eu busco os conselhos, onde tinha todos esses pilares, esse elemento que carrega esses 3 pilares que eu estou falando. E qual que é o ponto, o grau mais máximo do império? É justamente o imperador César, que era chamado de César. Então, aí que tá. Vem daí o Ave, meus Césares. Eu quero que vocês se transformem em imperadores, em Césares mesmo, da sua própria vida, do seu próprio mundo. Ok? Essa é a motivação. E o nome vem de Ave Cesari, o nome do perfil, justamente por ser em italiano. Ave Cesari. Ave Césares, é no plural. Ok? Beleza. Aí agora, ok. E por que esse meme, eu comentei, ok, esse meme do Império Romano fez tanto sucesso, mas por que ele fez? Para mim é bem imediato. Porque vamos pensar, como que era a vida de um cidadão romano? Estou falando aqui de um cidadão, não de um escravo, obviamente. A gente está olhando para o lado bom disso. O que nós podemos aprender de bom disso, ok? E o que nós carregamos, justamente nós olhamos para isso, o que era a vida deles. A vida deles era, ok, eu cresci, era uma criança, me desenvolvi, cheguei na fase adolescente e tal, estou estudando, me desenvolvendo fisicamente, intelectualmente, conseguia achar algum emprego, algum lugar onde emprego nós estamos transpondo para a nossa vida, né? Alguma função na sociedade. Depois disso, as pessoas, essa função, as pessoas que estão lá, que dependiam desse serviço que se prestava, dependiam de nós. Ok, nós estamos aumentando a nossa influência. Percebe que o primeiro passo foi se preocupar consigo, se preocupar em desenvolver a si mesmo, intelectualmente e fisicamente. Ok? Segundo passo, esse grau de influência está aumentando. Nós aumentamos para os nossos clientes, a nossa função social, a nossa função que nós tínhamos naquele aspecto. O que depois acontecia? Encontrava-se a sua amada, encontrava-se uma mulher para permanecer, para estar presente, junto, para fazer uma família, e de lá aumentava ainda mais o seu grau de influência. Consegue ver que é realmente um grau de humildade, porque ele enxerga, ok, eu não tenho influência sobre a sociedade inteira. Não tenho essa influência. Então não adianta eu tentar querer mudar o mundo, não adianta eu querer tentar mudar o império se eu não tenho essa influência. Então é realmente um grau de humildade, olhar para isso com humildade. O que eu posso fazer nesse dia? Até onde chega os meus braços? Até onde alcança os meus braços? Essa era a vida de um cidadão romano. Aí depois, muitos deles adentravam a vida militar, a grande maioria. Porque existia uma certa fama, existia muitos aspectos bons de entrar na vida militar. Aí na vida militar o processo é literalmente o mesmo. Ok, eu tinha minha influência na minha família, ok, que se resumia a 5 pessoas, 6 pessoas, algo assim. Na vida militar, à medida que você crescia, que você se provava, você aumentava o tanto de pessoas que você o tanto de pessoas que você tinha essa influência. Primeiro você entrava com um esquadrão, vamos chamar assim um esquadrão, uma tropa pequena. Depois ia aumentando até que você toma uma influência com 100 pessoas. Aí que entra a palavra centurião. Era literalmente um general que cuidava de 100 pessoas.
Vem daí essa palavra. Depois disso, de aumentar, e à medida que você ia crescendo, se provando, você depois disso se tornava o chefe, o general de um acampamento. Depois disso, você ia crescendo e tal, aí chegava um momento em que você não tinha mais essa força, tanto esse vigor físico, mas você tinha o intelecto. O que acontecia? Aí você ainda adentrava a vida política. A vida realmente pública. Depois disso, ao final da vida, você não tinha mais o vigor para o debate muitas vezes. Então você acabava se tornando apenas um ancião, alguém que aconselhava. E à medida que você crescia nisso, o que acontecia? Você saía disso e tinha uma terra onde você cuidava. Entende? Você viu que todos esses aspectos são coisas que nós almejamos como homens. É interessante isso. Então, creio eu que esse meme fez tanto sucesso por conta que ele mexe com essa emoção nossa. Essa emoção de, ok, eu vou ser importante para alguém. Eu vou me desenvolver. As pessoas vão depender de mim. Eu vou cuidar delas com os meus braços. Eu tenho esse poder, eu tenho essa força. Entende? E tudo isso eu quero trazer para você. Nós podemos transpor isso para a nossa realidade. Claro que transpor isso. Hoje em dia está muito mais acessível tudo isso que eu falei. Nós buscarmos conhecimento, nós buscarmos realmente como se desenvolver fisicamente. Tudo isso está muito mais acessível. Fazer dinheiro está muito mais acessível. Entende? Aí você pensa, nossa André, ok. Interessante tudo isso que você falou. Muito, muito massa. Tá, mas onde entra a imagem? Aspecto muito importante, de fato. Para fazermos dinheiro, nós precisamos nos provar. Nós precisamos ser melhores. E de fato, nós precisamos ter conteúdo, precisamos ser úteis. Isso é um aspecto muito importante. Mas, por que alguém te ouviria? Entende? As pessoas ouvem as outras por conta de confiar nelas. Essa confiança pode ser gerada de vários aspectos. Um dos aspectos é, ok, eu já tenho sucesso, as pessoas me ouvem porque sabem que eu fiz sucesso. Mas isso parece meio redundante, um pouco estranho, né? Porque, ok, beleza, se eu não tenho sucesso, como as pessoas vão me ouvir? Como eu vou ter sucesso? Ok? Aí nós voltamos, ok, para ter sucesso, para ter as pessoas confiarem em mim, eu tenho que ter bastante conteúdo. As pessoas precisam me ouvir, as pessoas precisam saber que o meu discurso é muito bom. O que conquista as pessoas? O que mantém as pessoas justamente dentro do seu discurso, dentro do seu conteúdo? São aspectos que nós já sabemos de oratória, os 7 canais de comunicação humana que nós temos. Esses 7 canais que nós chamamos. 7 canais do discurso humano, acho que é uma definição um pouco melhor, eu gosto mais. Que seria justamente o conteúdo verbal. Quando você fala, aqui eu estou falando, então você está ouvindo o meu conteúdo verbal. Aqui. Se ele for útil, você vai continuar me ouvindo. Se ele não for útil, você vai sair. Tudo certo, A vida é assim, tem que ser assim. Ok? Então tem o conteúdo verbal. Depois tem as microexpressões faciais. Demonstram a minha emoção de acordo com aquilo que eu estou vendo, com aquilo que eu estou fazendo, de acordo com aquilo que estou falando. Então essas microexpressões faciais também é importante. Você abarca elas, você entende elas muito de maneira inconsciente também. Acaba sendo involuntário. Tá? Para alguns não é muito útil aprender isso, para outros é realmente muito útil, para outros vivem disso. O nosso grande metaforando aí, ele vive disso. E que é muito bom. É algo realmente, eu vejo como algo útil para ser estudado. Mas você não precisa estudar isso, não é isso que eu quero dizer. Tá? Se você não quiser, não precisa, obviamente. Terceiro ponto, o terceiro canal que nós temos é justamente oratória, as técnicas de entonação da voz, as técnicas de tudo isso, de como nós impostarmos a voz, de tudo. Muitas das vezes acaba se tornando um pouco artificial em algumas pessoas, porque não tem toda essa comunicação, não é trabalhado esses 7 canais. Ok. Agora vamos lá, o quarto é linguagem corporal. Depende muito da minha linguagem corporal, minha postura. Simplesmente por eu estar mais inclinado para vocês, eu demonstro muito mais interesse a vocês. Entende? Da mesma forma com vocês também. O estar inclinado a ouvir uma aula, presta atenção quando você está na faculdade, quando você está em uma reunião, quando você está vendo um vídeo do YouTube. Quando você começa a ter atenção, você inclina o seu corpo para frente. Você se põe justamente a olhar para aquilo.
a estar presente naquilo verdadeiramente. Ok? O sexto ponto, o sexto canal que nós temos é o quinto, perdão. Eu falei do quarto, agora o quinto, a proxêmica, que é essa proximidade. Quanto mais perto você está da pessoa, mais íntimo essa pessoa é de você. Ok? Então, você tenta se aproximar. Se a pessoa não se afastar, significa que ela está dando essa abertura. Ok? Isso é a proxêmica. O sexto, contato visual. Eu olhar nos seus olhos, quanto tempo de contato eu faço, tudo isso depende. Para nós termos uma comunicação efetiva. O contato tátil também é importante. Tocar no seu ombro, apertar a sua mão, a forma que você aperta a mão, isso depende para as pessoas te ouvirem. Mas você viu que tudo isso que eu falei é para relação ao discurso. Mas o que faz as pessoas pararem para te ouvir? Pararem para te olhar? O que faz? É a imagem. Sempre lembra, isso é bem curioso, né? A imagem sempre vem antes do som. Você vê primeiro o relâmpago, depois você ouve o trovão. Entende? Então, isso é um aspecto importante. A imagem é o primeiro. Todos esses 7 canais que eu falei, eu estou demonstrando para vocês, ok, eu entendo disso, eu já estudei um pouco sobre isso para ter sucesso, eu já estudei tudo isso. Mas, o que eu quero trazer para vocês aqui é, a imagem também importa. A beleza também importa. A beleza da vestimenta também importa. O cuidado também importa. Porque é o seu cartão de visitas. Entende? No final, a gente faz tudo isso, nós se preparamos, nós nos colocamos, nós nos vestimos, não para sermos vistos, mas para sermos ouvidos. Esse é o principal ponto. Ok? Nós ouvimos, nós queremos que as pessoas nos ouçam. É isso que nós desejamos. Ok? Isso é o principal. Eu estou aqui justamente para mostrar para vocês como se vestir bem para as pessoas pararem para ouvir vocês. Seja no digital, seja na vida pessoal, seja no meio empresarial. Onde você quer que seja. Ok? Tudo isso vai depender em como você se veste. As pessoas vão olhar para você para te escutar. O olhar, o contato visual demonstra atenção. Se as pessoas não olharem para você, você não está gerando a atenção delas. As pessoas não estão tendo atenção para com você. Entende? Então, aí que entra o Ave Cesare. O Ave Cesare é para ajudá-los a se tornar esses imperadores de si mesmos, esses imperadores sobre a própria imagem. Porque de nada importa de nada importa nós termos uma imagem perfeita, um discurso perfeito, se nós não termos esse conteúdo profundo. Entende? De nada importa. A imagem, ela te ajuda a conquistar o que você quer. Isso é o principal. A imagem te ajuda as pessoas pararem para te ouvir, as pessoas darem importância, as pessoas te respeitarem. A imagem importa. Aí que entra, eu já coloquei uma sementinha para vocês. Ok, mas tudo isso você falou, ok, vou reinar, vou ser realmente, vou dominar o meu território, dominar a si mesmo, dominar minha imagem, vou dominar tudo isso, mas vou dominar o meu mundo, as pessoas vão me respeitarem, mas tudo isso também poderia ser um elemento, uma figura de um rei medieval, da Idade Média também, poderia, se eu quisesse trazer aqui. Trazer na nosso imaginário tudo esses aspectos, todo esse domínio, poderia trazer com um rei medieval. Mas por que eu não fiz? Por que com um imperador romano? Por um aspecto principal. A coroa de louros que nós temos. Perceberam que o imperador romano, ele é o único dos imperadores que nós conhecemos, o único dos reis, desses monarcas que nós conhecemos, que eles usavam coroa de louros. Mas por que coroa de louros? É meio estranho, né? A gente não para pensar nisso. Por que coroa de louros? É um pouco diferente, né? Particular. Porque a coroa de louros, ela pode queimar, ela pode apodrecer, tem tudo isso, tem todos esses aspectos. Tudo isso pode acontecer com a coroa de louros. Com uma coroa de ouro, com uma coroa de metais, isso não acontece, não apodrece, não acontece nada, não enferruja, nada. Mas a coroa de louros traz um elemento muito importante. Ela, como eu disse, ela apodrece.
é justamente a coroa de louros era usada no Império Romano para relembrar a todos aqueles que a usavam de que tudo isso se esvai. Tudo isso não importa. Tudo isso é realmente... Tudo isso vai acabar. O que importa são as nossas ações. Para nós aumentarmos a nossa influência, nós temos que aumentar a nossa influência, nós temos que fazer a diferença diante disso, porque é isso que vai ecoar na eternidade. Um grande filme do Gladiador. Tudo isso ecoa, as nossas ações, nosso bem, tudo isso, o que nós falamos, ecoa na eternidade. Mas se as pessoas não ouvirem, de nada vai ecoar. Entende? Então aí que entra a figura dessa coroa de louros. De que para relembrá-los, ok, a imagem é realmente muito importante para as pessoas nos ouvir. Mas isso também se esvai. Isso não é o mais importante. Isso não é o essencial. Ok? Eu queria trazer esse elemento para vocês. De que, ok, a imagem é mega importante. Nós temos que se preocupar com o simbolismo. Nós temos que se preocupar com a nossa vestimenta para sermos ouvidos. Para aumentarmos a nossa influência. Para nós alcançarmos mais coisa. Fazermos mais bem. É isso que nós devemos fazer. Mas a imagem, justamente essa ponte. Simplesmente. A imagem por imagem, ela se desfaz. Ela é realmente inútil. Entende? Ela realmente se desfaz em nossa mão. A gente vai envelhecer e vai ficar feio. As roupas vão apodrecer. As roupas vão realmente se desfazer. E de fato, vai acontecer, é inevitável. Estou sendo realista para vocês, ok? Mas a imagem que nós transmitimos depende o quão mais forte é a nossa imagem, quão maior domínio nós temos sobre ela, mas nós podemos fazer. Mas poderemos ser escritos na eternidade. Mas nós ecoaremos. Ok? Então é esse aspecto, é tudo isso que eu queria trazer com esse Ave Cesare. Esse nome carrega todos esses elementos que eu comentei com vocês. Esse elemento de imperador, esse elemento de domínio, esse elemento de filosofia, dessa profundidade sobre que, ok, a imagem é muito importante para as pessoas prestarem atenção no que eu quero falar, mas eu tenho que ter o que falar. Ok? Tem esse aspecto. Tem o aspecto do... É o que o Império Romano, a vida de um cidadão romano, muitas vezes é o que nós almejamos hoje em dia. Nós não almejamos ficar trabalhando 100% igual louco e irmos até o limite 100% o tempo inteiro. Muitas vezes nós almejamos, ok, agora é uma fase, mas a próxima fase eu preciso passar disso. Você perceber, os milionários foram passando disso, eles passaram de fase mesmo. Ok, teve a fase de se desenvolver, a fase de fazer dinheiro, mas depois eles tomaram uma posição muito mais de conselheiro e talvez também uma postura de ancião. Então, ok, segundo ponto, trazer o que era essa vida do cidadão romano, do homem romano. Terceiro ponto é isso que se esvai. Muitas vezes a imagem, apesar de ser importante, ela deve ser usada apenas como uma ponte para as pessoas chegarem no que nós queremos falar. Ok? E não passa disso. Não é o nosso foco principal em nossa vida. Entende? Gostaria de trazer essa profundidade. A imagem serve para as pessoas te ouvirem. Guarda isso na cabeça de vocês. Guarda isso na cabeça de vocês, meus Césares. De verdade. A imagem serve para as pessoas te ouvirem. As pessoas prestarem atenção no que você está falando. Ok? Então, tenha algo para falar e ajuste a sua imagem para falar isso, para as pessoas te ouvirem da maneira certa. Ok? E eu gostaria, por final, agradeço todos que estiveram aqui presentes. Mande, esse live vai ficar gravada, mande para um amigo se gostou, se foi útil, para nós crescermos essa comunidade, essa nossa legião, ok? Essa nossa legião realmente de Césares, de pessoas querendo melhorar a imagem, melhorando para para alcançar os objetivos que desejarem, ok? Então mande e eu peço que vocês comentem aqui na live aqui as perguntas finais. Vocês têm alguma pergunta? É muito... Aqui o pessoal já vinha comentando aqui. Ah, o João. Com que frequência o tempo todo?
Justamente! Esse é o objetivo, meu caro! Com que frequência nós pensamos o tempo todo? Umas 3 vezes por dia, assim, ao menos. A senhora Mônica também aqui. Essencial é invisível aos olhos. Exato. Esse é o ponto. O essencial é invisível aos olhos. Isso é o mais importante. Esse essencial, ele é invisível a nós. É bem interessante isso. Isso pode ser até um tema maior. Talvez não foge um pouco do nosso olhar, assim, da imagem, né? Mas é um tema muito interessante esse olhar para isso, né? Esse olhar para o invisível, tudo que é essencial é invisível aos olhos. É legal. Mas para nós chegarmos lá, nós temos que olhar para o caminho. Entende? Chamar essa atenção. É legal. Eu gostei bastante de ter essa conversa com vocês. Ah, o João Kiyoshi também, ele está aqui presente, esteve presente aí. Muito obrigado, meu irmão, pela força de vocês. Todos que estiveram presentes, muito obrigado, de verdade. E comentem aqui embaixo, nos comentários. Escrevam aí, com que frequência vocês pensam no Império Romano? Até logo, meus Césares. Em próximo.